Bom, o tema do nosso PI, ele vai abordar as crianças que sofrem com ausência afetiva e física dos pais, na qual crescem com a expectativa de um dia conhecê-los. Então, o tema, ele aborda tanto as crianças que vivem com avós ou com tios, quanto crianças que foram adotadas mesmo. A justificativa e até a intenção do nosso projeto é trabalhar na criança o reconhecimento pela pessoa que é responsável por ela, né? Mesmo não sendo os pais legítimos, mesmo se for os avós, se for os tios, ela ter essa gratidão, né? Esse reconhecimento do cuidado que os mesmos têm com ela. É, o carinho, a atenção, o cuidado. Então, é trabalhar isso nela, né? Esse reconhecimento dela ver que mesmo ela não tendo os pais legítimos do lado dela, ela tem pessoas também que amam, o avô, a avó, os tios ou a família adotiva. Bom, o público-alvo que a gente usou no nosso projeto foram crianças a partir de 6 anos até a fase da adolescência, né? De 14, 15 e 16 anos. A gente pegou algumas características, né, de algumas crianças, e uma delas é de classe média, porque muitas vezes a criança ganha a pensão do pai, né, por conta das vezes a mãe ter entrado na justiça, mas ela não tem o contato, né, aquele contato de carinho, aquele contato de afetividade mesmo com o pai. É só mesmo a questão, podemos dizer, jurídica, né, que é a pensão. Agora eu vou falar sobre as características das crianças com ausência afetiva e física dos pais. Normalmente essas crianças com ausência afetiva, né, ou física, podem ser periféricas, onde existe um índice grande de crianças órfãos e abandonadas por precisarem trabalhar desde cedo, por não terem uma família realmente que consiga sustentá-las, e elas acabam levando ao abandono e consequentemente, né, futuramente querendo buscar esses pais ou até mesmo tendo problemas de abandono e de emocionais por questão, né, disso tudo. E existem também as crianças de classe média e até as crianças ricas, aonde os pais acabam por precisarem trabalhar ou por precisarem ter outras tarefas, né, não conseguindo dar atenção nem tanto fisicamente, mas afetivamente mesmo, por estarem ocupados na vida cotidiana e acabam tentando comprar os filhos, né, com presentes e bens materiais para que eles acabem esquecendo essa ausência afetiva, mas acaba sim afetando a criança dentro de casa, e ela acaba muitas vezes sendo mimada, muitas vezes vendo que ela só vai conseguir algo ou juntando a parte afetiva com a parte material. O objetivo dessa intervenção psicológica seria dar suporte para essas crianças e também muitas vezes orientar os pais, né? Para as crianças de classe média alta, muitas vezes tentar buscar fazer atividades com seus pais que possam interagir com os mesmos, para que eles possam dar mais afetividade para as crianças e elas não sintam esse abandono tão grande, né, com relação à família. E também para que esse desapego material aconteça e ela consiga crescer em busca dos próprios bens materiais, né, e não apenas aprender a depender dos próprios pais. Relação às crianças que foram abandonadas e órfãos e etc., muitas vezes o psicólogo busca fazer com que a criança entenda que talvez ela tenha acontecido tudo isso por condições e que não tenha sido por culpa dela, porque elas se sentem muito culpadas com relação a tudo isso. Então, eles buscam fazer com que esse sentimento de abandono da criança saia, né? Tentando afirmar a sua autoestima até, né? Nosso objetivo é apoiar e acolher e mostrar para essas crianças que existem novos caminhos, novos horizontes, independente da família, né? Muitas vezes destacar que quem cria é pai, né? É pai de coração. Então, muitas vezes o sangue não importa nada e a pessoa tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira para que acabe não afetando a sua vida inteira. Boa noite, pessoal. Meu nome é Catarina Cardoso e eu tô aqui para falar um pouco sobre os passos da intervenção psicológica dentro do nosso tema. Bom, pessoas que já têm instruções e auxílios de um profissional da área, no caso, um profissional de psicologia, sofrem menos com o relacionamento dentro do lar. Então, crianças que têm a ausência do pai ou da mãe, tendo esse auxílio, essa instrução
de um profissional desde pequeno, desde quando não tem mais a presença dessa pessoa, faz com que ela desenvolva melhor o relacionamento dentro de casa e assim é melhor até para a família toda em conjunto, pois num relacionamento bom dentro do próprio lar, ele vai ser sereno, vai envolver bastante carinho, respeito e até o desenvolvimento da criança que tem essa perca. Inicialmente, para a gente propor a intervenção, a gente precisa saber qual é a causa do sofrimento dessa criança. Se ela sofre com a ausência do pai, que acontece em muitos casos, será a ausência paterna, a ausência da mãe ou a ausência até de uma avó bem próxima, que ajudou na criação ou até mesmo no período de gravidez. Porque para essa intervenção, o objetivo dela é para as crianças não se sentirem sozinhas, que ela tenha um apoio do responsável que está ali com ele atualmente. Ou seja, mesmo que tenha a ausência do pai, tem a mãe presente ali para todos os momentos. Então, não é porque o pai não está ali que ele deve desistir de tudo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Agatha e eu vou falar mais um pouquinho sobre intervenção psicológica no tema, então, abordado por nós, né, pelo grupo, das crianças que não têm a presença, seja do pai, né, ou da mãe, dos genitores. Eu vou ler para vocês e depois eu explico. O profissional de psicologia deve orientar os cuidadores dessa criança, pois o papel dos pais, de forma efetiva, proporciona apoio e proteção. Pelas nossas pesquisas, a gente verifica que né, o papel dos dois é muito importante, porque um complementa o outro. Não precisa ter mais cuidado de um, nem mais de outro. Tem que ser aí balanceado, porque um complementará o outro. E o que isso significa? Para o bom desenvolvimento da criança, né, para ela se desenvolver aí, tanto física, cognitivamente, psicologicamente, é importante ter a presença dos dois para um equilíbrio. No caso, o pai tem aí o papel de autoridade, e eu gostaria de ler um pensamento aqui do Freud, né, que no trabalho dele do Leonardo da Vinci, ele cita uma lembrança da própria infância, que diz assim: na maioria dos seres humanos, tanto hoje como nos tempos primitivos, a necessidade de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão imperativa que seu mundo desmorona se essa autoridade é ameaçada. Pela fala, então, de Freud, a gente identifica que em todos os momentos, independente se faz 10 anos atrás ou se é agora, a criança ela precisa aí da presença do pai. E quando ela não tem essa presença, ela é uma criança que vai ter mais problemas, né, na vida adulta e na adolescência, vai encontrar mais dificuldade para interagir com o ambiente, vai enfrentar aí problemas psicológicos. Muitas crianças que não têm a presença do pai, seja porque nunca conheceu ou uma separação em determinada idade, a criança ela se sente culpada, ela se culpa, ela não se sente autossuficiente, ela tem uma baixa autoestima, ela se retrai, ela não consegue aí interagir com o mundo, né, da melhor forma, ela encontra muita dificuldade, então ela vai ser uma criança mais retraída. E por que a gente fala, né, do enfrentamento de adversidade na vida? O que acontece na infância da criança, muitas vezes é levado, né, para a adolescência e também até mesmo para a vida adulta, né? Toda a vida da criança que vai se tornar um adulto problemático. Vocês já perceberam que tem muitas pessoas que são chamadas de é vagabunda, não gosta de fazer nada. Mas a gente nunca viu o motivo por que o adulto não consegue, né, permanecer num trabalho, resolver uma dificuldade, já tem aí um surto, já estoura, né? Claro que tem outras explicações, mas por pesquisas a gente verifica, né, que um dos motivos para o adulto não conseguir permanecer num serviço, não conseguir se socializar, né, não consegue ter uma relação, não consegue se relacionar com o outro, tem muita dificuldade, muitas vezes
é muito nervoso, muito irritado. Por quê? Porque teve uma falta aí, né, de um apoio do pai ou da mãe, e a pessoa ela não conseguiu desenvolver aí estruturas consistentes, porque a primeira estrutura criada é a relação do filho com o pai. Eles criam aí outras estruturas que vai ajudar no relacionamento, né, social da criança. Continuando então o raciocínio, a ausência de um genitor causa proximidade excessiva do outro, mãe ou pai, tirando a autonomia do filho em vários momentos pelo excesso de proteção. Realmente, a gente sempre viu que quando a mãe cria o filho sozinho, ou o pai cria o filho sozinho, ou a avó, tem aí um excesso de proteção para tentar sanar, né, a falta do pai ou da mãe, enfim. Então, é muito importante a gente instruir os pais, os cuidadores, para que eles deem autonomia. Você tem que sim dar amor, dar afeto, mas você precisa deixar a criança ter suas próprias experiências, né? Segundo Vygotsky, por exemplo, a criança ela vai aprender, vai desenvolver, desenvolver o aprendizado com as interações que ela tem com o meio. Então, a criança ela precisa ter suas próprias experiências. E tudo que a gente precisa fazer é instruir melhor, né, os pais, os responsáveis. O terceiro ponto, então, vamos para o slide 11, que diz: com atividades auxiliadas pelo profissional de psicologia, além de orientações até em como ocupar a mente da criança, né, em esportes, dança, atividades que o faça desenvolver e criar aí uma autonomia, né, o que trará menos prejuízo para a vida da criança. O que a gente, então, quer desenvolver na intervenção psicológica? Atividades interdisciplinares para ocupar aí a mente da criança, para desenvolvê-la, né, dar mais autonomia. Então, se a gente mostrar para ela aí novos horizontes, enfim, seja na dança, no esporte, né, aprender a cortar cabelo, a fazer unha, vai ser muito importante. A gente acredita que ajuda no desenvolvimento da criança, ela vai ter uma autonomia, até mesmo para se inserir aí no mercado de trabalho. Então, tanto auxiliar, né, a criança, os pais, como também mostrar para a criança, né, para os pais dessa criança, que eles não estão sozinhos, né, que eles podem. Bom, nós gostaríamos de concluir, então, como a criança e também os pais, eles precisam de um apoio profissional, né, tanto para orientação, quanto para acolhimento, né, e desenvolver um trabalho, né, para a sociedade, que esse é o nosso dever aí de qualidade, tá bom? Então, a gente gostaria, né, de realizar essa intervenção psicológica, porque a gente acredita que é muito importante, né, ajudar aí nossas crianças a se tornarem adultos saudáveis, né, com um futuro feliz, né, um futuro digno. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente gostaria de agradecer pela atenção, tá bom? E o trabalho foi composto, então, por mim, né, a Ágata, pela Catarina Cardoso, pela Natália Polis e pela Natália Bonazzi. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.